para o Silvinei. Durante o segundo turno das eleições presidenciais, a Polícia Rodoviária Federal realizou mais de 500 operações de fiscalização no transporte de eleitores em várias estradas do país. Ficou evidente que essas operações foram direcionadas para regiões onde as pesquisas eleitorais indicavam que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva teria uma ampla vantagem de votos. Relatos de eleitores que foram impedidos de exercer seu direito de voto foram amplamente divulgados, levantando preocupações sobre a restrição dos direitos políticos e ameaçando a nossa democracia. Na época, o senhor estava encarregado desse órgão e coordenou essas operações. A Polícia Rodoviária Federal conduziu uma investigação interna sobre sua atuação naquele domingo, mas o então corregedor-geral, Wendel Benevides Matos, indicado pela gestão Bolsonaro, determinou o arquivamento parcial da apuração. Após a exoneração de Matos do cargo, foi constatado que a investigação apresentava lacunas técnicas importantes. Tendo em vista isso, lhe faço a primeira pergunta. O que justifica a sua atuação naquele dia 30 de outubro, já que resta absolutamente comprovado que partiu do senhor a ordem para a segunda pergunta. O senhor, na condição de cidadão e servidor público, não se envergonha de ter participado de um conluio para atentar contra a democracia no Brasil? De quem partiu o comando para aquela ação ilegal e ousada de bloquear eleitores que estavam a caminho das urnas? Do ex-presidente Bolsonaro ou do ex-ministro Anderson Torres? Terceira pergunta. Ao lado dos acampamentos de manifestantes próximos aos quartéis, talvez o principal ponto de resistência ao resultado da eleição presidencial tenha sido os bloqueios nas estradas, no início de novembro. O senhor recebeu ordens para ser flexível e parcimonioso com os motoristas que bloqueavam as estradas? Se sim, de quem? Há diversos vídeos mostrando policiais rodoviários dizendo que não multariam os manifestantes. Qual foi o exato procedimento utilizado para desbloquear as rodovias? Somente isso, presidente. Obrigada. Muito obrigado, senadora Ana Paula. Passamos agora a palavra ao doutor Silvinei pelo prazo de 10 minutos para que ele responda aos questionamentos apresentados. Desculpa a demora, presidente, que é muita pergunta. E a gente inicia pelo senador Cantarato, né, que me questionou a quem eu sou subordinado. O organograma, o diretor-geral da PRF é subordinado ao ministro da Justiça, né? Mas, na verdade, ele deve a obediência ao povo brasileiro, né? Porque é um servidor público, né? Com relação às postagens, eu segui rigorosamente o parecer da AGU. E lá não existe nenhuma vedação. Portanto, a postagem foi feita com esse embasamento e depois eu retirei porque... Isso, para a questão de mídia, e aí a gente não queria polêmica e acabei retirando. Quando o senador falou ali da apreensão de armas pelo anuário, né? Eu não estava me referindo às armas de todas as instituições policiais. Eu falava aqui da PRF. E agora solicitei aqui a informação, assim que o senhor me fez a pergunta, tá? E corrigindo, o Nordeste é a segunda região do Brasil que a PRF mais apreendeu droga em 2022. Não foi o primeiro, é o segundo. Mas continua sendo um local com grande número de apreensão de armas, tá? Então, o Nordeste das 5 regiões é a segunda que a gente mais apreende arma. Oi? Não foi a arma que eu falei. Tá? Então, não falei de drogas. A senadora citou aquela hora ali, pode pegar a gravação. Não falei de drogas. Senhor presidente. Pois não.
Desculpe, eu estava aqui falando... A senadora relatora falou isso, mas eu não falei nada. Um instante, senhores. Eu estava aqui falando com a minha assessora, não vi. Mas vamos respeitar aqui a palavra do depoente, por favor. Prossiga, doutor Silvinei. Pela manhã, a senadora falou em drogas, mas não evoluiu a pergunta, eu não respondi. Mas eu já tinha estado atento a essa afirmação. Eu falei em armas e agora eu corrijo aqui que é das 5 regiões a segunda em quantidade, tá? Eu não estou falando em calibre, nada disso. Então o Nordeste tem essa preocupação. Com relação ainda ao senador Cantarato, presidente da República sem capacete. Quando o presidente da República faz deslocamento em qualquer tipo de veículo, qualquer presidente da República, quem assume todo o controle, o comando, é lei federal, é o GSI. Então, inclusive, quem vai estar lá da PRF, que tipo de arma vai usar, que uniforme, quantas viaturas, a gente nem pode chegar perto do presidente da República, só chega lá quem o GSI autoriza. Nós fomos questionados quanto a isso. Um local na época que falaram que era uma rodovia federal, era no centro de uma cidade de Minas Gerais. A PRF estava lá porque ela estava fazendo a escolta, mas ela não tinha como autuar lá. A outra era uma ponte que fazia ligação do estado do Acre com Rondônia e ela sequer estava ainda liberada, não tinha como autuar porque tinha que lançar aquela rodovia no Sistema Nacional de Viação, SNV do DENIT. E em todas a gente afirmou que esse questionamento deveria ser feito ao GSI, que é quem cuida de tudo, desde o traje do presidente até o veículo que ele vai usar, como é que ele vai se deslocar, e nenhum policial de qualquer instituição tem poder para fazer algo. Quem manda lá é o comandante de área designado pelo GSI. E é assim que funciona. A gente não pode se influenciar, fazer nada, não tem conversa. Isso é com o GSI. Eles chegam lá e dizem, é assim, 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 e tem que acatar. O senhor falou que tem uma diferença de 700% entre as verbas do primeiro turno e o segundo. Infelizmente, quem informou o senhor passou errado. No primeiro turno a gente gastou 3 milhões e 500 e no segundo turno 3 milhões e 600. Esse valor foi o mesmo valor destinado à Polícia Federal. Então, primeiro turno, 3 milhões e meio, segundo turno, 3 milhões e 600. Depois, o deputado Rafael Brito, se eu esqueci alguma pergunta do senhor, senador, por gentileza me cobre aqui, que eu estava tentando anotar todas. O deputado Rafael Brito perguntou sobre a indicação política. Deputado, a princípio aqui na minha cabeça eu estava me referindo à PRF. Se eu não citei que PRF, falei Polícia da União, eu quero agora aqui em público dizer que eu errei. Eu falei da PRF, eu acho que eu falei PRF, mas se eu errei, eu estava falando da PRF, tá? Não me referi à Polícia Federal. Então, na PRF eu posso garantir ao senhor que no período que eu estive lá eu nunca recebi pedido de ninguém para nomear aqui ou ali. Sobre a fala das autoridades, à época que o senhor citou de uma autoridade, eu não posso fazer comentário até porque era meu chefe, né? Então não cabe a mim fazer nenhum tipo de comentário sobre a fala de terceiros, se o presidente fez isso ou fez aquilo. Depois o senhor falou das interferências e eu disse, olha, eu estou afirmando para o senhor que não havia interferência na PRF, pelo menos na minha gestão. Eu nunca recebi pedido de ninguém. E quando eu falei para todos aqui pela manhã, eu, humildemente sou um historiador lá na PRF, eu leio, conheço a história, e eu não lembro, em outro momento, inclusive na época da presidente Dilma, nem podia ser filiado nem ao partido de esquerda. Não entrava. Então, os únicos 2 momentos na PRF que não poderia entrar indicação política foi na presidente Dilma e no presidente Bolsonaro. Nos outros momentos, todos têm que ter uma indicação. Se não tiver, porque os partidos do governo não têm interesse no cargo, atualmente, por exemplo, é algum colega que tenha um posicionamento próximo do diretor-geral.